Fala, meu querido, é um prazer ter você aqui comigo neste grande evento que nós estamos realizando nesse momento, que é a nossa Black Friday. Então, seja muito bem-vindo a essa aula gratuita de Black Friday. E na aula de hoje eu vou mostrar para você os 5 serviços lucrativos que existem no ramo de ar-condicionado. E para você que é iniciante, ou seja, você que não tem nenhum tipo de conhecimento, você pode sim fazer tranquilamente e faturar aí $700, às vezes até mais, em apenas 1 hora. É isso mesmo. Então, eu te peço encarecidamente, fique comigo até o final dessa aula, que eu vou ensinar você, eu vou te mostrar como realizar um desses serviços que eu vou falar aqui hoje, e você vai aprender então nessa aula gratuita como executar esse serviço e poder já começar a trabalhar com ar-condicionado. Bom, então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Para você que não me conhece, o meu nome é Lucas Andrade, eu sou licenciado pelo estado da Flórida em HVAC, que significa Heating, Ventilation and Air Conditioning, ou seja, eu posso trabalhar com aquecedores, com ventilação. Como assim ventilação? Os exhaust fans de banheiro, os exaustores de cozinha, tanto residencial como comercial, e todos os tipos de ar-condicionado até 25 toneladas, que é a licença que eu tenho. Mas existem outros tipos de licença de ar-condicionado que abrange acima de 25 toneladas. Mas não se preocupe que nessa aula eu vou falar para você sobre os tipos de licenças que existem aqui nos Estados Unidos para ar-condicionado. Então, vamos lá. Como eu disse antes, meu nome é Lucas Andrade, eu estou aqui nos Estados Unidos há quase 10 anos e já faz mais de 15 anos que eu trabalho com ar-condicionado. É isso mesmo, desde quando eu morava no Brasil. Eu comecei a trabalhar com ar-condicionado, eu tinha 16 anos. Trabalhava lá na minha cidade, instalando e reparando máquinas mini split, que é muito comum lá no Brasil, que são essas máquinas que vai a evaporadora em cada quarto e os condensers fora da casa, diferente daqui dos Estados Unidos, que utilizamos mais aparelhos centrais. Na minha história, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, quando eu vendia picolé. Vendia picolé, foi quando eu comecei a trabalhar com 11 anos. Depois eu fui trabalhar numa marcenaria fabricando móveis, ajudante, de fabricação de móveis. E daí veio a crise de 2008 e o dono lá não pôde me manter. E quando eu vendia picolé, eu sempre passava nessa empresa de ar-condicionado vendendo picolé e eles sempre compravam comigo, o picolé. E aí, um belo dia, o dono dessa empresa estava passando numa rua e por acaso eu brinquei com ele. E aí, meu querido, tá fichando lá não? Não tá precisando de alguém para te ajudar, pelo amor de Deus? E foi aí que ele me disse, não, vai lá amanhã que a gente está precisando. E foi quando eu comecei de fato a trabalhar com ar-condicionado aos 16 anos, sem carteira de motorista. Então eu comecei como ajudante, em 6 meses eu já estava instalando máquinas de ar-condicionado, já tinha meu próprio ajudante. E era engraçado que naquela época, eu com 16 para 17 anos, todos os meus ajudantes, eles eram mais velhos que eu. Então para mim era muito difícil porque eu precisava dar ordens para essas pessoas, alguns não aceitavam. Eu nem tinha carteira de motorista, para você ter uma ideia. Então eles eram mais velhos, tinham carteira, enfim. E toda a minha vida sempre foi assim. Eu sempre lidava com pessoas mais velhas que eu, por falta de idade mesmo, nesse período no Brasil. E daí eu trabalhei nessa empresa no Brasil por 5 anos. Aí eu saí, comecei a ter meu próprio negócio lá no Brasil, comecei a fazer faculdade de engenharia e foi quando eu decidi que o Brasil já não era mais para mim e decidi embarcar então nessa aventura que se chama América, onde todos nós estamos, certo? Chegando aqui, eu não consegui trabalhar de primeira assim que eu cheguei com ar-condicionado. Por quê? Porque eu tive muitos desafios. Para ser bem sincero para você, lá no Brasil, eu não tinha muito contatos com equipamentos industriais, equipamentos grandes. Eu tive mais contatos com mini split, que são os equipamentos residenciais no Brasil. E aqui nos Estados Unidos quase não se usa mini split. Os mini splits, normalmente, eles são instalados em garagens aqui. Então, eu cheguei, precisava trabalhar, precisava me sustentar, pagar o aluguel, assim como todos vocês. E aí eu encarei o que tinha. Então eu fui trabalhar no Brick, foi o meu primeiro trabalho aqui nos Estados Unidos, trabalhei no Brick. Depois eu fui trabalhar com piscina, mas não limpeza de piscina, construindo piscina, batendo marreta todos os dias com piscina. Trabalhei também na carpintaria como ajudante e daí
foi quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com ar-condicionado. Até engraçado eu lembrar disso porque quando eu comecei a trabalhar com ar-condicionado nessa empresa, eu trabalhei lá por 2 semanas sem receber. O dono estava fazendo um teste comigo e eu precisava de provar para ele que eu sabia fazer algumas coisas. De fato, eu não sabia trabalhar com aparelho, com máquinas central, porque eu nunca tinha trabalhado com isso na minha vida, né? Mas eu precisava mostrar para ele que eu era bom de trabalho, que eu tinha força de vontade, que eu queria aprender e que ele, mais do que tudo, podia contar comigo. Não importasse a hora que fosse para chegar e a hora que fosse para sair, porque eu estava disposto a ficar com esse trabalho. Foi quando, então, trabalhando essas 2 semanas sem receber, ele me contratou e começou a me pagar. E desde então, eu nunca mais saí do ramo de ar-condicionado, né? Então, nós estamos falando aí de 8 anos trabalhando com ar-condicionado aqui nos Estados Unidos. Comecei como ajudante, trabalhei 2 semanas de graça, depois mudei de empresa, trabalhei nessa empresa, me tornei supervisor dessa empresa, onde abaixo do dono era a minha palavra que valia, que prevalecia. Coordenei equipes, coordenei projetos, decidi que já não era mais hora de trabalhar para os outros, porque eu estava cansado de trabalhar para alguém e não ser valorizado. E nem só por isso, de sentir que o meu suor não era valorizado financeiramente. Então foi onde eu decidi estudar, tirar a minha licença. Hoje, graças a Deus, nós temos a nossa empresa, nós fazemos projetos aqui em todo o sul da Flórida e eu vou mostrar para você, eu quero mostrar para você os atalhos que você pode ter e não passar pelas mesmas coisas que eu passei. Ou seja, eu quero pegar na sua mão, caminhar junto com você, te ensinar todas as coisas que eu demorei 8 anos trabalhando aqui, quebrando a cabeça, passando raiva com pessoas que não gostavam de ensinar. Eu já tive caso, uma vez assim que eu cheguei, que eu fui procurar trabalho com um rapaz e esse rapaz não me contratou, só que a gente tinha amigos em comum. E esse amigo em comum me disse que ele não me contratou porque ele não gostava de pegar pessoas que não sabiam trabalhar, porque ele não queria ensinar essa pessoa a trabalhar para depois a pessoa abandonar ele, a pessoa seguir o caminho dela e ter o próprio negócio dela. Ele não gostava, então ele não me deu a oportunidade porque ele tem esse pensamento. E igual a ele, existem muitos técnicos que não gostam de ensinar, ou são ignorantes, ou são rude com você que está começando. E aí ele prefere que você não aprenda para você ficar aqui, ó, na palma da mão dessa pessoa, onde você nunca vai crescer, onde você nunca vai ter o seu próprio negócio. Então, eu quero mostrar para você que você, sim, é capaz, sim, isso mesmo, você é capaz de aprender, de ter o seu próprio negócio. Só depende de você, você querer. Você tem que querer mais que todo mundo. Assim como eu quis, assim como eu corri atrás, assim como eu abdiquei de muitas coisas para ter o que eu tenho hoje. E aí, dito tudo isso, você me pergunta: ah, Lucas, mas será que essa profissão é para mim mesmo? Eu já trabalho em outras áreas e às vezes eu ganho mais e não sei se vale a pena para mim abrir mão dessa área que eu trabalho e ingressar no HVAC. Olha, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: realmente, você abrir mão da sua profissão nesse momento talvez vá fazer diferença para você. Só que, se você não dar o passo para começar, você nunca vai sair, talvez, dessa infelicidade que você está, com a coluna estourada, de tanto ficar ajoelhado no sol rachando no brick, ou na carpintaria ou na construção, carregando peso o dia todo. Então você precisa escolher mudar. Então, o HVAC é para você que trabalha na construção, que trabalha no brick, que trabalha na carpintaria, que trabalha com eletricidade, que trabalha com plumbing, que trabalha talvez instalando painel solar. Por quê? Porque imagina só, se você já é eletricista, você já está dentro da casa do cliente. O mais difícil você já conseguiu, a porta de entrada na casa do cliente. Então, se você está ali consertando a eletricidade, seja ela o que for, você dá o seu cartãozinho e fala: olha, eu também trabalho com ar-condicionado, eu faço manutenção. Qualquer coisa que você precisar, pode contar comigo. Imagina só o seu leque se expandindo. E isso é para todas as outras profissões. Você não precisa sair de vez da sua profissão. Por quê? Porque o meu método, ele
te permite que você continue trabalhando no que você faz até você de fato aprender e se sentir preparado no HVAC e começar a pegar trabalhos para você mesmo. E para você que está procurando um norte, por quê? Porque eu conheço muitas pessoas e eu sei que isso acontece. Quando você chega aqui nos Estados Unidos, você pega o que tiver, certo? Então você cai de paraquedas, talvez na carpintaria, uma semana, aí a pessoa já não precisa de você, você vai para a elétrica, a pessoa não precisa de você, aí você faz um Uber. Para você que quer aprender uma profissão, eu não preciso falar nada. Ar-condicionado é uma das melhores profissões aqui nos Estados Unidos. Juntamente com plumbing, elétrica, o ar-condicionado é uma das 3 melhores e mais bem remuneradas aqui nos Estados Unidos. E se você não acredita em mim, eu vou mostrar aqui para você uma reportagem falando de empresas de ar-condicionados que estão sendo vendidas por milhões de dólares aqui nos Estados Unidos. E aí você me fala, Lucas, mas isso que você está mostrando é conversa para boi dormir. Eu nunca vou vender a minha empresa por esse valor. Uma coisa eu posso te dizer, se você não começar, você realmente nunca vai ter uma empresa. E eu te falo uma coisa, não tem como a gente saber, certo? Você precisa começar assim como eu comecei, você precisa ir step by step, ou seja, degrau por degrau, subindo uma escadinha. Às vezes na sua jornada você vai descer 2 steps para você subir 5, entendeu? Então você precisa respeitar o processo. Vou te falar uma coisa, eu conheço muitas pessoas, amigos próximos e pessoas que não são tão próximas assim, que estão se dando muito bem com ar-condicionado aqui na Flórida e nos Estados Unidos em geral. E além disso, conheço pessoas que não têm muita experiência trabalhando com ar-condicionado e também estão ganhando muito dinheiro. Então, por que essa profissão não seria para você? Pensa comigo, por quê? O que te impede de começar hoje uma vida nova, aprendizado, conhecimento que ninguém vai te tirar e só depende de você correr atrás e colocar em prática e ganhar dinheiro. Além do mais, eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Vou mostrar aqui em cima outra reportagem. Pessoas sendo demitidas, sendo trocadas por inteligência artificial, por robô. Pensa comigo, você acha que trabalhar com ar-condicionado você vai ser trocado? Até possa ser, porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas vai demorar. E não vai ser essa geração e talvez nem a próxima, porque é um trabalho muito técnico e precisa de pessoas capacitadas. E o mercado cada dia muda, cada dia fica mais tecnológico. E fato disso é na pandemia. Eu nunca trabalhei tanto aqui nos Estados Unidos igual eu trabalhei na pandemia. E foi o ano que eu ganhei mais dinheiro aqui nos Estados Unidos trabalhando com ar-condicionado. Então, me responde, o porquê que essa profissão não é para você? Bom, e uma grande dúvida que as pessoas têm e me fazem essa pergunta sempre é: em quanto tempo, se eu começar a estudar, eu já posso atuar na área? Obviamente, essa pergunta é difícil de responder. Por quê? Porque depende de você. Depende do quanto você quer abraçar essa profissão e colocar em prática. Mas eu posso te dar uma estimativa. Se você estudar seriamente, em 3 meses você já consegue fazer alguns tipos de serviços para seus clientes. Quais serviços seriam esses, Lucas? Serviços que em 30 minutos você vai faturar $350. Então, eu vou te dar o exemplo aqui agora de como você poderia fazer isso. Primeiro trabalho, trocar um termostato. Um termostato eu troco em 10 minutos. Eu cobro entre $350 a $480 e dependendo do termostato, até mais. Em 10 minutos eu faço. E eu vou te dar muito tempo para você fazer, 30 minutos. 30 minutos é mais que o suficiente para você trocar um termostato e você consegue faturar aí $350 tranquilamente. Bom, e esse foi só um exemplo. E eu te digo mais, se você quer se tornar um técnico maduro, digamos assim, um técnico mais experiente, eu te diria que a partir de 1 ano você já consegue prestar vários outros tipos de serviço, obviamente dependendo do quanto você querer e abraçar essa profissão, você consegue se tornar um técnico experiente em 1 ano e você consegue ter sua cartela de clientes, você ter a sua própria van, as suas ferramentas, correr atrás de trabalhos, de clientes, e você consegue faturar, e se você tiver em média entre 3 a 5 clientes
por semana você consegue faturar aí entre 8 a 15 mil dólares tranquilamente. Tranquilamente. E quando eu te digo tranquilamente, eu te falo com propriedade, porque eu vivo isso todos os dias. Então, eu sei o que eu estou falando. Bom, então agora eu vou introduzir para você, então, os 5 trabalhos mais lucrativos que tem no ramo de ar-condicionado. E o primeiro trabalho é a limpeza de coil. Ah, Lucas, mas o que é o coil? Então eu vou te mostrar aqui agora. O coil, aqui é o nosso air handler. Então aqui, essa máquina é a que fica dentro da casa. É a que sopra o ar gelado dentro da casa. E o nosso coil é essa peça aqui, ó, que está aqui embaixo. Essa peça, ela é responsável de receber o gás, o freon, e ele vai circular dentro desse coil e vai fazer gelar. E o ventilador, ele é responsável em puxar esse ar gelado, esse gelo que forma aqui, e soprar então o ar gelado. Só que esse coil, quando o ventilador puxa esse ar, ele puxa pelo retorno. Então, toda a impureza, a sujeira que está dentro da casa, ela entra aqui por baixo. É por isso que nós colocamos o filtro. Para o filtro, ele segurar essa sujeira e não deixar esse coil sujar rápido. Por quê? Porque o coil sujando rápido, a máquina não funciona, a máquina não gela, a máquina congela e a sua saúde respiratória fica comprometida. Então, por isso que a limpeza do coil é muito importante. E como que se faz, então, a limpeza desse coil? Você vai ver aqui, num vídeo, eu mostrando o passo a passo de como é feita essa limpeza. Eu vou mostrar para você um trabalho que nós fizemos na casa de um cliente. E esse trabalho nós fizemos o coil clean. Então, eu vou te mostrar passo a passo o que você precisa fazer para fazer um bom trabalho de coil cleaning na casa do cliente e que não ocorra nenhum problema. Então, vamos lá para o vídeo. A primeira coisa que você precisa fazer é conectar o manômetro, o manifold, né, as mangueiras, no condenser, na unidade externa. Você está vendo aí que a mangueira amarela está conectada na low pressure, que é a tubulação mais grossa de cobre. Só que, lembra uma aula que nós tivemos que eu falei para você não se apegar às cores. Você precisa entender o que cada mangueira significa. Então, nesse caso, essa mangueira amarela, ela foi conectada na low pressure porque a minha mangueira azul estava com defeito. Então eu utilizei a mangueira amarela, que normalmente é usada para válvula de serviço, para checar a low pressure. Então, bora lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer em um trabalho de coil cleaning é recolher o freon. Então, a gente vai fazer o procedimento de recolhimento do freon, onde o freon ele vai ser sugado para dentro do compressor e ele vai ficar preso lá e limpando toda a tubulação. Então, na hora que a gente cortar essa tubulação, não vai vazar nenhum gás na casa do cliente, onde o air handler estiver, e também não vai ter perca de freon e nem vai freon para a camada de ozônio. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, vendo o vídeo, ligar a nossa máquina, conectar as mangueiras, deixar a máquina funcionando. O ar-condicionado precisa estar funcionando, tanto a máquina interna, que é o air handler, quanto a máquina externa, que é o condenser. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é fechar a válvula de high pressure, que é a válvula do cobre mais fino. Perfeito? Então você pode ver aí no vídeo eu conectando a chave e fechando essa válvula completa. Então nós vamos fechar a válvula completa. Você vai utilizar uma chave catraca igual essa, que inclusive tem na lista de ferramentas. Perfeito? Uma vez que nós fecharmos a válvula por completo, nós vamos conectar a nossa chave catraca na válvula de low pressure. E uma vez que nós fechamos a válvula, você pode observar que as pressões elas começam a baixar. Então você vê aí no manômetro que as pressões elas estão baixando. Por que disso? Porque quando nós fechamos a válvula de high pressure, que é o cobre mais fino, ela começa a sugar esse freon para dentro do compressor. Então o freon vai começar a baixar.
Quando o Freon ele começar a aproximar mais ou menos entre 10 e 5 psi na low pressure, que é o lado esquerdo onde eu conectei a mangueira amarela, você vai começar a fechar a válvula da low pressure, que é o tubo, a tubulação grossa. Então a gente vai começar a fechar essa válvula. Eu deixei puxar um pouco mais o Freon, mas já já eu vou começar a fechar a válvula da low pressure. Então você começa a fechar a válvula até a metade, você não fecha a válvula por completo. Por quê? Porque quando chegar no zero, você já está com a válvula na metade já fechada. Então quando você chegar no zero, já fica mais fácil de fechar ela completamente. Por quê? Porque assim que o Freon ele chega no zero, nós precisamos desligar a unidade externa, o condenser. É muito importante que esse compressor não funcione muito tempo com o Freon dentro dele, porque ele pode vir a queimar. Então você observa aí que o Freon ele já chegou a zero, então eu já tinha fechado a metade da válvula e fui fechando então o restante, perfeito? E aí já desligamos o condensador e eu terminei de fechar o restante. Uma coisa que eu preciso falar para você também, que as válvulas das máquinas aqui nos Estados Unidos, quando você recolhe o Freon fechando a high pressure, a low pressure, ela não deixa esse Freon retornar pelo cobre, né, pela tubulação da low pressure. Ela tem um dispositivo que ela fecha automaticamente, digamos assim. Só que essa válvula pode estar com defeito, então não confie nisso, sempre feche a válvula de low pressure para que o Freon não fique na linha e na hora que você cortar a tubulação e esse Freon, se tiver Freon na linha, ele vai vazar todo na casa do cliente e aí o problema está feito. Então, você aprendeu a recolher o Freon. Uma vez que o Freon está recolhido, você já pode então trabalhar no e-handler para retirar o coil. Então aqui a gente começa desparafusando as tampas. A primeira coisa que você precisa fazer, que é muito importante, é descobrir onde que está o painel elétrico e desligar o breaker dessa máquina. Ah, Lucas, mas eu vou mexer no coil, eu não vou tocar nas partes elétricas da máquina e não vai ter problema algum. Por questão de segurança, eu te indico sempre você desligar a energia para você não ter problema, dor de cabeça, ou você, por exemplo, vai precisar às vezes cortar os cabos do float switch, porque às vezes o float switch ele te atrapalha a retirar a tampa do coil e aí você pode queimar um fuse. E aí, você queimando esse fuse, você vai ter que abrir a máquina toda, a tampa de cima, onde está as conexões elétricas, achar esse fuse, e se você não tiver um fuse com você, você vai precisar sair para comprar. Então, para você não ter problema algum, eu sugiro sempre desligar a máquina. Então aí, você pode observar na tampa do quadro, na maioria das vezes, sempre vai estar te falando o que cada breaker significa. Então tem todas as nomenclaturas dos breakers, né, para que cada breaker serve. E você pode ver então, o primeiro breaker à direita superior é o e-handler 1, que é essa máquina que nós trabalhamos. Então você vai desligar esse breaker e aí você não vai ter nenhum tipo de problema elétrico se você precisar cortar os cabos do flow switch e não vai queimar nenhum fuse. Uma vez que você desligou, você vai desparafusar a tampa e aí está o coil, perfeito? Essa é uma máquina da Tempstar, que é feita pela Carrier. Então essa máquina é uma máquina muito boa. Ela tem um coil em V e é uma máquina de 5 toneladas. E aí nós precisamos, igual eu disse, nós precisamos retirar o flow switch para que a gente possa ter mais espaço para trabalhar. Uma vez que nós retiramos as tampas, nós precisamos então cortar esse insulation para encontrar o cobre e nós vamos cortar então esse cobre para separar o coil da linha de cobre onde passa o Freon. Então nós vamos cortar esse cobre agora. E também a outra coisa que a gente precisa fazer é cortar a drain line. A gente precisa cortar a drain line para também separar a drain line
do coil, e aí o coil vai ficar livre para ser retirado. Então, uma vez que o coil está livre, a drainline está solta, nós vamos precisar então retirar o coil, certo? E levar para fora da casa para fazer a limpeza. Eu não aconselho vocês a colocarem o coil na grama do cliente. Por quê? Porque esse produto aí, que é utilizado para limpar o coil, esse produto você encontra ele em lojas de ar-condicionado. Eu sempre uso dessa marca, o azul, porque ele é o médio, ele não é o mais forte deles, então você vai utilizar ele com água e aí não corre o risco de danificar o coil. E eu não sugiro a limpar esse coil na grama, porque pode matar a grama do cliente. E aqui nos Estados Unidos tem pessoas e pessoas. Tem muitos clientes que são bem enjoados, e aí pode dar dor de cabeça, ou te dar um bad review, ou falar mal de você para outras pessoas, então é melhor evitar. Então esse produto a gente utiliza. Você vai utilizar uma bomba dessa, que é uma bomba que vende no Home Depot. Essa bomba deve custar menos de $30 e é uma bomba excelente para limpar coil. Você vai colocar o produto, um pouco de produto e água. E uma coisa muito importante que eu vejo que muitos técnicos não fazem quando eles fazem a limpeza do coil é retirar a bandeja. A bandeja é onde que ela recebe toda a água que cai do coil, certo? E essa água que cai do coil, juntamente com a sujeira da casa, ela forma um lodo. Então nada adianta você limpar o coil e deixar a bandeja suja. Por quê? Porque essa bandeja ela vai entupir, né, mais rápido, e o que vai acontecer é que vai voltar a pingar muito rápido, e o cliente ele vai te ligar e vai falar: olha, você veio aqui tem pouco tempo, limpou o coil e já está vazando de novo, o que está acontecendo? E aí você fez um trabalho que na verdade não foi com excelência. Então, para retirar a maioria das bandejas, você vai precisar retirar esses parafusos que ficam próximo à bandeja e no coil. Nesse caso, nas máquinas da Carrier, seja ela Carrier mesmo, seja Tempstar, seja Bryant, os coils são todos iguais. Então são 2 parafusos de cada lado na parte inferior do coil próximo à bandeja. Então são esses 2 parafusos de cada lado e você precisa retirar eles, e aí a bandeja vai ficar livre para fazer a limpeza. Então olha só essa bandeja como estava. E imagina se eu não tivesse retirado toda essa sujeira, ia ficar na bandeja. Em breve a máquina voltaria a vazar de novo na garagem do cliente e eu precisaria voltar lá e consertar um trabalho que foi feito. Então é muito importante que nós não tenhamos preguiça, devemos fazer o trabalho com qualidade. Então você pode observar, olha todo esse lodo que é formado na bandeja. Olha só. Então é muito importante que seja retirada a bandeja para fazer a limpeza. E você vai jogar então o produto aí na bandeja também e deixar corroer um pouco e depois vir com água e jogar essa água. Eu acabei de falar para vocês que para não fazer essa limpeza na grama, só que essa grama aí já é do lado de fora da casa e está bem próxima ao bueiro ali. Então nesse caso não teria problema algum, mas eu digo para não fazer na grama próximo, no jardim do cliente, em frente à casa, alguma coisa assim do tipo, porque muitos clientes eles são bem enjoados. Então você pode observar que nós movemos esse coil para o asfalto, né? Justamente para não fazer essa limpeza na grama 100%. Perfeito? Então, esse foi a bandeja já, depois que nós limpamos. Você vai aplicar então o produto no coil, né, com aquela bomba e esperar fazer a reação. O que acontece? Vai dar espuma, né, e depois você vai vir com a água para fazer a limpeza. É muito importante que você
não esteja com a água da mangueira com muita pressão, porque você pode amassar o coil. Então, venha com uma água mais leve, né, sem muita pressão, e de preferência colocando o dedo na frente, para que ela não dê um jato muito forte diretamente no coil, para não danificar esse coil. Então, uma vez que o coil está limpo, você pode ver aí como que ficou o coil limpo, certo? Nós já conectamos o coil esse coil na bandeja. Eu tentei mostrar a parte interna do coil, mas ficou muito escuro. Perfeito? Uma vez então com o coil no lugar, nós vamos então fazer a solda onde nós cortamos. É muito importante que vocês lixem aonde será feita a solda, porque se você observar esse corroído verde que está bem aqui na tubulação da baixa, esse químico verde aí, o que acontece? Ele impede que você faça uma solda perfeita. Por quê? Porque a solda não pega muito bem. Então a gente precisa lixar esse negócio verde aí para que não atrapalhe a fazer essa solda. Então é muito importante que seja bem lixado antes. E aí fazer a solda em cima e embaixo. Aí a gente precisou colocar uma luva de 3/4 e 3/8, uma luva de cobre. Perfeito. Uma vez que a solda foi feita, nós vamos então conectar o nosso vacuum. E como que a gente faz para conectar o vacuum? Nós vamos pegar a bomba de vacuum e a mangueira de serviço, nós vamos conectar ela direto no vacuum. Esse manifold que a gente está usando, esse manômetro da Fieldpiece, é um manômetro que eu indico muito. Por quê? Porque ele já te mostra quantos microns já está fazendo o vacuum. Então você não precisa conectar nada mais além que o manômetro. Além do mais, ele faz para você subcooling, superheat, que é muito importante também na hora de carregar essa máquina com Freon. Então, se você observar aí, a bomba de vacuum já foi conectada e aí nós estamos em 1647 microns. E é muito importante que esse manômetro, esse vacuum, chegue a 490 microns, abaixo de 500. É o que é indicado pela escola de ar-condicionado, pelos livros de ar-condicionado, que ele precise chegar abaixo de 500 microns, porque significa que a linha já está bem limpa, né, contra umidade. Então, é importante que chegue abaixo de 500. E outra coisa, quando o vacuum chega abaixo de 500, significa também que essa linha não tem vazamento. Então você pode observar aí como que vai baixando, né? E aí nós conectamos, né? Nós esperamos um tempo e aí foi chegando abaixo de 500 o nosso vacuum. Então, se você observar, chegou a 490, que é o ideal, perfeito. E uma vez que está a 490, nós já podemos, então, abrir as válvulas de Freon. Então, eu aconselho, toda vez que você for abrir as válvulas, comece pela baixa, que é a tubulação mais grossa, e vai abrindo aos poucos, deixando esse gás ir circulando aos poucos, para que não danifique a check valve ou outra peça, né, da máquina. E você vai abrindo aos poucos e depois, quando terminar de abrir a da low pressure, você começa a abrir então da high pressure, que é a tubulação fina. E uma vez que você abrir então, e você conectar o coil interno, soldar, fazer o vacuum, abrir o Freon, né, liberar o Freon, você obviamente já vai ter conectado o flow switch do air handler, você já vai ter parafusado a tampa. Então a gente vai checar as pressões de gás dessa máquina para saber se está tudo bem. Então você pode observar aqui que a nossa pressão da low pressure ela está a 132,5. A gente está usando o R410 no meio aí do manômetro e a pressão da high pressure está a 353,7. O que significa isso? Para uma máquina de R410, a low pressure ela funciona com uma pressão entre 125 psi a 150 psi e a high pressure ela funciona numa pressão entre 300 até 400 psi, mas 400 já é um pouco alto, mas até 400 ela consegue funcionar bem. E o nosso subcooling ela está a 9.3, o ideal é 10, 12 de subcooling para funcionar bem.
e o superheat é o ideal, é 8, 10, aqui está 51, porém a máquina estava funcionando perfeitamente, gelando muito bem. Então esse superheat, na verdade, a gente pode ignorar ele, porque a máquina está funcionando muito bem. Então, o nosso subcooling está subindo, ele chegou a 12, perfeito. E essa aula, então, foi a aula que você aprendeu como fazer a limpeza do coil. Legal, né? Gostou de ver? Então, essa limpeza de coil aqui na minha região, dependendo do cliente e da dificuldade, pode ser cobrado. Esses valores são o que eu pratico aqui na minha empresa, $580 a $980, dependendo do cliente, dependendo da dificuldade, se está no Eric, que é acima do ceiling no sótão, então fica mais caro. E esse trabalho ele pode ser feito em 2 horas tranquilamente, perfeito? Já o segundo trabalho que eu vou falar para você aqui, mencionar, é a troca do compressor. O compressor, para você que não sabe, é uma peça fundamental que fica no condense, na unidade externa. Esse compressor ele é responsável de bombear o freon e passar pelas linhas de cobre e fazendo a troca de calor no air handler e saindo aqui pela condensadora do lado de fora e é retirada esse calor pelo ventilador. O compressor nada mais é do que o coração do ar-condicionado. Da mesma forma que o nosso coração bombeia sangue para o nosso corpo, o compressor bombeia freon, gás, para o ar-condicionado e fazendo gelar esse coil, certo? Então, o que acontece? O compressor, ele queima com o tempo e é absolutamente normal. E a maioria dos compressores ainda estão na garantia, porque aqui nos Estados Unidos é fascinante como funciona a garantia, diferente do Brasil, aqui funciona e qualquer esquina supply de ar-condicionado, pelo menos aqui onde nós estamos localizados, qualquer esquina tem uma supply de ar-condicionado e tem compressores de reposição. E se onde você estiver não tiver, eu te garanto, se você entrar em contato com a empresa que fabricou o ar-condicionado que você está trabalhando, com menos de 1 semana esse compressor vai chegar até você. Ah, Lucas, mas quanto que é para trocar esse compressor? O compressor na garantia, você não vai pagar nada pela peça, você vai cobrar a sua mão de obra. E essa mão de obra, esse trabalho para ser realizado, que é a troca do compressor, a limpeza do sistema, um vacuum para tirar a impureza, a umidade dentro do sistema, uma carga nova de gás, de freon, você vai cobrar na média de 1.380 a 1.780. E mais uma vez, dependendo do cliente, da localização e da dificuldade para a troca desse compressor. Obviamente, pessoal, também esses valores são os valores que eu pratico aqui na minha empresa. Só que tem muitas empresas que cobram muito mais do que isso. E eu tô te falando isso porque eu já vi e já peguei trabalhos porque o meu preço era melhor do que de outras empresas, principalmente empresas americanas. Ah, Lucas, nossa, mas é muito bom, 1.380, 1.780, quanto tempo que eu preciso para trocar esse compressor? Bom, se você for contar o tempo de deslocamento, o tempo de chegar até o local que o compressor está e tudo, você vai gastar em média entre 2 a 3 horas, dependendo de quão longe for, de quão difícil for trocar esse compressor. Mas a mão na massa, somente chegar aqui, trocar, soldar, fazer o vacuum e tudo, você vai gastar 1h30, no máximo, 1h30. Claro, gente, estou falando que você vai ter ferramentas boas para fazer esse trabalho, que são ferramentas necessárias que você precisa ter. Então você vai gastar 1h30, mas que seja, vamos colocar aí que você gastou 3 horas entre deslocamento e o serviço em si, para finalizar esse serviço 3 horas. Então você faturou $500 em cada hora de trabalho. Tá, Lucas, mas isso não existe. E eu tô te falando, existe, porque eu vivo isso todo santo dia, graças a Deus. Sou muito feliz em ter entrado nessa área, ter conhecimento nessa área, e é uma área que traz o pão de cada dia para a minha família. E sou muito feliz em ter essa profissão. Então bora lá. O outro serviço que a gente pode fazer aqui também no ar-condicionado é a troca do fan motor. Tá, Lucas, mas o que é o fan motor? O fan motor é o motor do ventilador. E existe 2 motores de ventiladores no ar-condicionado.
o blower motor, que é esse daqui dentro do air handler, perfeito? E o fan motor do condenser, que é esse daqui. Se você pegar aqui, ó, você vai ver, esse motor aqui, ele é responsável em expelir, expulsar o calor que fica dentro da condensadora. Esse calor aglomerado aqui, também do funcionamento do compressor, ele é responsável em tirar esse calor, resfriar o compressor e fazer a troca de calor do ambiente interno para o ambiente externo. Então, esses ventiladores são fundamentais para o funcionamento do ar-condicionado. Então, mais uma vez, quanto que nós podemos cobrar, Lucas, para fazer esse trabalho? Quanto tempo eu vou gastar para fazer esse trabalho? Bom, então vamos lá. Igualmente, o compressor, os fan motors também, eles estão, na maior parte, na garantia do ar-condicionado. Por quê? Porque o ar-condicionado aqui nos Estados Unidos, ele vem de fábrica, 5 anos de garantia. Só que a empresa, quando instala, ela pode oferecer ao cliente mais 5 anos de garantia. E como assim, Lucas? Como assim oferecer? Como funciona isso? Simplesmente ela precisa entrar no website da empresa que fabricou esse ar-condicionado e registrar essa máquina. Ela não vai pagar nada mais por isso e nem o cliente. Então, essa máquina terá 10 anos de garantia. Então, em 10 anos, que é muito tempo, essa máquina está coberta pela garantia, ou seja, nenhuma peça nessa máquina terá custo, será feito na garantia. Então, por isso estou te dizendo, se você chega para fazer um serviço e a máquina está na garantia, a única coisa que custará para você é o seu tempo. Então, para trocar esses fan motors, você gasta, sinceramente, 1 hora de trabalho, ou menos. Dependendo, se o fan motor não tiver muito enferrujado e difícil de sair, você gasta 30 minutos para trocar esse fan motor. Obviamente, eu não estou contando o tempo de deslocamento para você ir conseguir um fan motor novo, nem nada. Mas mão na massa, ferramentas e trocando entre 30 minutos a 1 hora. Quanto que você pode cobrar? Entre $780 a $1.080, que é o valor que eu cobro aqui na minha empresa. Tá, Lucas, mas você está me dando esses valores. E esse valor sempre vai ser isso? Não, obviamente que não. Às vezes você vai chegar num cliente e esse cliente não tem condições de te pagar 780, mas ele vai te pagar 580, vai te pagar 480. E às vezes você vai num cliente que o cliente tem tanto dinheiro que ele vai te pagar até mais que 1.080. Então um trabalho vai compensar o outro e sempre terá diferenças de preço. E depende de você também, você saber o quanto que vale o seu serviço, certo? Mas pensa que se for 380, 480, em 30 minutos a 1 hora, você ganhar $480, será que não vale a pena? Em um trabalho. Imagina se você tiver 10 trabalhos durante a semana, 4, 5 trabalhos durante o dia. Depende de o quão engajado você é aí na sua comunidade, com seus amigos, com as pessoas que você conhece e o quão profissional e bom profissional você é, certo? Agora vamos lá para outro tipo de serviço que também você pode fazer, a troca de capacitor. A troca de capacitor é um dos serviços mais comuns que tem no ramo de ar-condicionado. E nesse trabalho em si, e olha, eu vou te dar um exemplo que aconteceu aqui hoje. Eu vim gravar aqui e cheguei aqui no nosso office e a nossa máquina não estava funcionando, certo? E a máquina fica no roof, no telhado, e era o capacitor. E é tão engraçado que só pelo barulho eu já descobri que era o capacitor. E não foi nem o barulho da máquina em si, porque como a máquina está no telhado, eu escutei aqui de baixo, certo? E eu vou pedir permissão aqui para minha esposa e ela vai falar para você, porque eu não estou mentindo. Quanto tempo eu demorei para trocar esse capacitor? Então, ela acha que foi no máximo 20 ou 15 minutos, certo? Mas eu precisei pegar a nossa escada de telhado, eu precisei abrir o portão aqui do nosso office, pegar a escada de telhado, pegar as ferramentas, subir até o telhado, troquei o capacitor entre 15 a 20 minutos. E esse trabalho, se fosse para mim cobrar, pelo fato de estar no telhado, eu cobraria entre 480 a 580 dólares. Eu cobraria e receberia por isso. E o capacitor é nada mais, nada menos que essa peça aqui. Essa peça ela é responsável em dar a partida para o compressor funcionar. Ou seja, pensa o seguinte, você tem um carro e esse carro só funciona
se você der um tranco. Ele só funciona se os seus amigos empurrarem o carro. Então, o capacitor, ele é o seu amigo, ele é o amigo do condenser, do compressor. Ele dá esse tranco para o compressor começar a rodar e ele armazena energia para esse compressor ele não forçar muito e ele queimar. Então, esse cara aqui, ele é fundamental para o aparelho de ar-condicionado funcionar. E aí, eu te falo, 15 a 20 minutos, você troca um capacitor e você pode faturar aí. Você é realista, eu vou te dar um preço que é a média que o pessoal aqui cobra, 250, 450 pessoas, assim como você, que está começando, que não tem licença, que não tem empresa, que não tem funcionários, é o valor que essas pessoas cobram, 250, 450 dólares, essa média, perfeito? Bom, e agora, por último, o outro trabalho que você pode fazer prestando serviços para o seu cliente é esse cara aqui. Esse cara aqui, ele é o termostato. O que é o termostato, então, no ar-condicionado? O termostato, ele é o cérebro, ele é o cara que manda sinal para o ar-condicionado. Ele é o cara que, quando o ar-condicionado precisa ligar ou desligar, ele é o responsável por isso. E a troca de termostato, como eu já disse anteriormente, você gasta 30 minutos para trocar e você, mais uma vez, pode cobrar entre 250 a 450 dólares, dependendo do seu cliente, da distância e da dificuldade, se bem que uma troca de termostato não tem dificuldade alguma, né? Então é isso aí, pessoal. Bom, então agora que você já sabe os 5 trabalhos que são mais lucrativos trabalhando com ar-condicionado, e quando eu digo os 5, não quer dizer que só existem 5 trabalhos. Existem muito mais trabalhos, por exemplo, limpeza do coil de fora, troca do condenser, da serpentina, instalação de ar-condicionado, trocas de placas, limpezas de drenos, manutenções preventivas, ou seja, existe um leque de oportunidades com ar-condicionado. Então, agora eu vou te falar como que você pode ingressar nessa área. Como que você vai ingressar? Bom, a primeira maneira de você ingressar nessa área, e não tem demérito algum, e é a mais comum, assim como eu comecei, como ajudante, certo? Você vai procurar uma empresa, você vai começar como ajudante e você vai crescer nessa empresa até você adquirir as suas ferramentas, pegar mais confiança, porque trabalhando na empresa você vai ter contato diariamente com ar-condicionado. Então é a melhor maneira de você crescer e pegar mais experiência e ficar mais confiante com ar-condicionado é trabalhando como helper. Obviamente que você vai estar 1 milhão de vezes na frente de um ajudante qualquer. Por quê? Porque você vai estar comigo. Você, como eu disse antes, eu estou pegando na sua mão e estou caminhando com você. Então, qualquer dúvida que você tiver, em vez de perguntar o técnico que está trabalhando com você, esse técnico que às vezes vai ser ignorante, que às vezes não quer te explicar, ou pela correria do dia a dia, às vezes não é nem culpa do técnico. Às vezes ele está tão atarefado e tem tanta pressão na cabeça dele que ele não explica porque vai demandar mais tempo e ele precisa resolver outras coisas. Então você vai perguntar para mim, Lucas, eu tive uma situação tal, o cara fez isso, isso e isso, você pode me explicar o porquê que ele fez assim? Você pode me ensinar? Se caso amanhã ou depois eu tiver a mesma situação, eu vou conseguir fazer sozinho. E óbvio que eu vou te ajudar, porque eu estou aqui para isso. Falando sobre remuneração, quanto que um ajudante, em média, pode ganhar? Bom, eu vou dizer, baseado no que a gente paga aqui na nossa empresa, para um ajudante que não tem conhecimento algum, não tem ferramentas, a gente paga 150 dólares o dia de trabalho, certo? Vai depender de onde você mora, vai depender da empresa que você trabalha. Às vezes você vai ganhar menos, às vezes você pode ganhar mais, depende também muito de você. Se você é um cara proativo, um cara que quer aprender, um cara que não fica esperando o técnico ficar falando as coisas para você. Por exemplo, se você está vendo uma situação em que o técnico vai precisar de uma chave de fenda, em vez de você esperar ele te pedir, já fica um passo à frente do técnico. Você sabe que ele precisa de uma chave de fenda, vai lá na bolsa, fica aqui ó, com a mão esperando ele pedir. Na hora que ele pedir, você já está com a chave de fenda aqui. Esse cara, esse ajudante, é o que nós técnicos amamos e nós temos prazer em ver essa pessoa crescendo. Agora, aquele ajudante que só fica no telefone, conversando com um, que é um malandrão, que fica ali papiando e fugindo do trabalho, que acontece muito, sinceramente, esse tipo de ajudante, ele não cresce em lugar algum.
Não cresce no ar-condicionado e não cresce em nenhuma outra profissão, perfeito? E daí você vira para mim e fala, Lucas, então para que eu preciso de você se eu posso começar como ajudante, trabalhar numa empresa e vou aprender nessa empresa e não vou gastar nada? É aí que eu te falo que se você quiser ser diferente dos demais, eu estou aqui para isso. Para quê? Como eu te falei, vou falar mais uma vez, para pegar na sua mão, para fazer você passar pelos atalhos. Em 8 anos de experiência vivendo aqui, todas as coisas que eu já aprendi, todos os problemas que eu já enfrentei, eu vou passar como resolver esses problemas. Então, se você começar numa empresa hoje, e se é que essa empresa vai dar essa oportunidade para você de fato, porque muitas empresas não gostam de contratar pessoas que não sabem absolutamente nada. Por quê? Porque demanda tempo para essa empresa fazer você ficar bom, certo? E é a realidade. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Não estou aqui para te enganar. Tem muitos ajudantes e poucos profissionais. E quando eu digo profissionais, são profissionais, pessoas boas que sabem fazer o trabalho, que sabem os nomes das ferramentas, os nomes das peças, pessoas de confiança que você pode falar, fulano, vai lá e resolve o problema para mim. Essas pessoas estão escassas no mercado. E se você, então, estudar e aprender de fato sobre a profissão, eu te garanto que você estará na frente de muita gente, mas de muita gente mesmo. E a outra maneira também de você crescer na área é, obviamente, igual eu já disse, começar como ajudante, crescer na área, se desenvolver e se tornar um técnico, onde você vai ter a sua própria van nessa empresa, você vai ter o seu ajudante e toda a responsabilidade do trabalho será sua. E através de responsabilidades, quanto mais responsabilidades você adquire, mais você recebe por isso. E um técnico bom aqui no sul da Flórida, por exemplo, ganha em média entre 30 a 50 dólares por hora. Bom, e digamos então que assim como eu, você já se dedicou nessa empresa por algum tempo e você agora quer seguir o seu caminho e fazer mais dinheiro. Qual seria o próximo passo então para você? Você vai então trabalhar como subcontractor. E o que é o subcontractor, Lucas? O subcontractor é aquele cara que ele tem a van própria dele, ele tem as ferramentas dele e ele faz parcerias com outras empresas. Por exemplo, ele vem aqui na minha empresa e fala para mim, Lucas, quando você tiver algum trabalho que você não consiga atender por falta de tempo, passa para mim que eu faço. E aí como funciona então? Digamos que eu tenho uma instalação de ar-condicionado e os meus técnicos estão fazendo outras coisas e eu não consigo atender esse cliente e esse cliente precisa da instalação para ontem. Eu vou ligar para você, vou falar, fulano, você pode atender para mim? Claro, Lucas, posso. Quanto que é? Você já dá o seu preço. Lucas, eu cobro 800 mil dólares para instalar essa máquina. Obviamente, você não pode cobrar o valor que eu cobro do cliente. Por quê? Porque senão eu não vou ganhar nada e a responsabilidade do seu trabalho é minha. Você tem que cobrar o meio termo, onde eu ganho, você ganha e todo mundo ganha. Então, normalmente, nas instalações aqui no sul da Flórida, por exemplo, as pessoas cobram entre 700 a 1.000 dólares, os subcontractors cobram, certo? Então, eu te passo a instalação, te dou a máquina, te dou os materiais e você vai lá com a sua van, o seu equipamento, suas ferramentas, instala essa máquina para mim e ganha aí 700, 1.000 dólares, dependendo da instalação, perfeito? E assim é todos os dias, principalmente no verão. Assim é você fazendo parcerias com outras empresas e você conquistando seus clientes aos poucos. Daqui a pouco você não vai ter nem tempo mais de pegar trabalhos de empresas, porque você já vai ter tanto cliente que você mesmo vai estar repassando para outros subcontractors. E é assim que funciona. E quando você chegar nesse patamar de estar repassando, é onde que você, se você preencher os requisitos, você pode tirar a sua licença de ar-condicionado e você pode começar então a atender os clientes e se tornar de fato uma empresa e fazer tudo o que eu faço, que é pegar obras grandes, pegar clientes grandes, tirar o permit na cidade e tudo isso. Um ponto muito importante de citar aqui é que, Lucas, mas como que eu vou ser subcontractor se eu não tenho licença? Como que funciona isso? E isso é uma dúvida muito recorrente e importante. Você precisa entender que para trabalhar com ar-condicionado, você precisa ter licença. Porém, alguns trabalhos, aqui na Flórida principalmente, te permite a trabalhar sem licença. Quais trabalhos são esses? Trabalhos que são coisas pequenas. Por exemplo, todos os trabalhos que eu citei aqui hoje. Troca de capacitor, de termostato, femoro, coil clean, dreno,
manutenções, todos esses trabalhos pequenos você pode realizar. E quais trabalhos eu não posso realizar, Lucas? De fato, você não pode instalar uma máquina desde que você esteja sob a supervisão de um contractor licenciado. Então, digamos que você pegue o trabalho de mim, por exemplo, que sou licenciado, você está 100% protegido. Então, se você é subcontractor e você pega trabalhos de empresas licenciadas, você está protegido. Por quê? Porque você está trabalhando abaixo dessa licença, da licença desse contractor, dessa empresa. Então, se você estiver, por exemplo, trocando a máquina e um inspetor da cidade chegar, você vai dizer que você trabalha para a empresa X. Essa empresa X, ela tem a licença, ela tirou o permit, e se ela não tiver tirado o permit na cidade, ela pode tirar na mesma hora que um inspetor, por exemplo, de começar a perguntar as coisas. Então, nada vai acontecer com você. Outra coisa muito importante que eu preciso mencionar para você, que é muito importante, é uma vez que você trabalhe com ar-condicionado, seja como ajudante, seja como técnico, como contractor, o que seja, você trabalhou com ar-condicionado, você vai precisar trabalhar com Freon. O que é o Freon? É essa botija aqui, ó. Esse daqui, por exemplo, é o 410A, que inclusive, nesse ano de 2025, ele foi extinto. Como assim extinto? Os novos aparelhos de ar-condicionado têm outro tipo de Freon. Por quê? Porque esse novo Freon, ele é menos prejudicial para a camada de ozônio, certo? Então, cada vez mais, os pesquisadores e a comunidade de ar-condicionado, elas pensam, e os governos também, elas pensam na natureza. Falando sobre isso, o que você precisa ter para trabalhar com Freon? Você precisa tirar o certificado EPA, E o que significa esse certificado? Esse certificado significa que você fez um curso, que você sabe manusear o Freon, o gás, que você sabe o quão prejudicial é liberar esse gás na camada de ozônio e você sabe mais do que ninguém as consequências que isso vai trazer para você se você for pego. Então, tirar o EPA, ele te dá paz de espírito, ele te dá liberdade para você ir numa empresa, num supply de ar-condicionado e comprar o Freon sem ter a licença de fato de ar-condicionado. Com o EPA você consegue abrir a sua conta na supply, você consegue comprar Freon, você consegue comprar peças pequenas, capacitores, femoros, ou seja, você consegue abrir a sua conta nas supplies e, mais importante, tendo o EPA, você pode abrir o sistema de ar-condicionado. Como assim, Lucas? Como assim abrir o sistema de ar-condicionado? O que é isso? Por exemplo, quando você trocar um compressor, você precisa cortar as linhas onde você vai soldar. Então você está abrindo o sistema. Você sabe que você não pode liberar o gás, o Freon, na camada de ozônio. Você tem que recolher esse gás. Você precisa fazer o procedimento da maneira correta. Porque se alguém te denunciar e se um inspetor te ver fazendo isso, você vai pagar uma multa feia, uma multa gigante. Então, você precisa do EPA. E aí você me pergunta, poxa Lucas, mas como que eu vou tirar esse EPA? Eu não falo nem inglês às vezes. Quão difícil é? Bom, primeiro eu quero te dizer que qualquer pessoa pode tirar o EPA independente de status aqui nos Estados Unidos. Sobre a língua, vamos ser claros, né? Se você não fala inglês, isso é uma coisa que você precisa focar muito em aprender. Por quê? Porque as grandes oportunidades estão com os americanos. Mas a boa notícia é que isso não quer dizer que você deixará de ter trabalho. Por quê? Porque você pode atender a comunidade brasileira, você pode atender os hispanos e você pode ter pessoas que falam inglês e trabalham para você, certo? E a outra coisa que eu tenho que te dizer é que a prova do EPA também tem em espanhol. Então é uma prova de múltipla escolha e não é muito difícil de fazer, não é difícil, sinceramente. Então qualquer pessoa pode sim ter esse EPA e tirar o EPA, perfeito? Bom, então chega de falatório, eu sei que a aula já está ficando grande, é muito conteúdo, então eu vou resumir o que a gente falou aqui e o que você precisa, então, de fato, para ingressar a trabalhar com ar-condicionado. O funcionamento das máquinas, os componentes básicos, você precisa aprender a diagnosticar e executar os serviços mais comuns que tem no ar-condicionado. Você precisa entender quais os equipamentos que você precisará, então você precisa usar os equipamentos certos, você precisa trabalhar com segurança, você precisa ser profissional, então você precisa aprender como trabalhar de fato. E por último, e não menos importante, aliás, uma das coisas mais importantes, principalmente para quem está começando,
é saber dar preço, saber o quanto cobrar pelo seu trabalho, saber se você não está tão alto ou tão baixo naquele orçamento que você passou. Então isso é uma das coisas mais importantes, saber fazer o orçamento para o cliente. Agora que você entendeu o grande potencial que essa profissão tem, eu quero te fazer um convite direto, um convite que pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história, que pode te ensinar a ingressar em uma das profissões mais bem remuneradas aqui nos Estados Unidos, que pode te tirar desse trabalho que você não gosta, que você não ama, esse trabalho pesado, que está acabando com a sua saúde, que está acabando com as suas costas, que faz você trabalhar muitas horas diariamente para ganhar um valor que não paga nem sequer a sua manutenção aqui nos Estados Unidos, ou para você que quer aumentar o seu leque de serviços que você presta. Eu quero te fazer esse convite. E eu faço isso através do método que é a nossa formação técnico em HVAC. E na nossa formação, você tem um passo a passo, desde o começo até como se tornar um técnico capaz de resolver qualquer situação sozinho. Incluso nessa formação, o que você entrega, Lucas? Eu entrego absolutamente tudo que eu já vivi nesses 8 anos, 9 anos de carreira aqui nos Estados Unidos. Todos os problemas de ar-condicionado, a resolução desse problema, as coisas do dia a dia que eu compartilho na nossa comunidade no WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp, onde que eu estou lá e os alunos têm a liberdade de fazer perguntas, de compartilhar as experiências nesse grupo. Como eu disse desde o início, eu pego na sua mão desde o início até te fazer um técnico. Então, nessa formação, você vai aprender sobre o funcionamento de ar-condicionado, como resolver os problemas de ar-condicionado, você vai aprender sobre dutos, você vai aprender sobre manutenções preventivas, você vai aprender sobre como ler plantas de trabalhos. Então, essa é verdadeiramente uma formação completa, desde o básico ao avançado. E para você também que está aqui nos Estados Unidos, que já está tendo contato com o ar-condicionado e você quer aprender mais, você quer dar um jump na sua carreira, digamos que você está começando agora e você não quer esperar todo um processo dentro da empresa para você amanhã, daqui 1 ano, 2, 3 anos, virar um técnico de fato e ter oportunidade nessa empresa, você é a pessoa ideal também para fazer essa formação. Bom, então como que funciona a formação? A minha formação, ela é um modelo híbrido. Como assim, Lucas? A maior parte dessa formação ela é gravada e você vai poder assistir online. E você terá 2 dias aqui comigo no sul da Flórida, onde você virá até aqui e você fará uma aula presencial, uma imersão comigo, sem enrolação, sem brincadeirinhas, sem piadinhas, chegar e mão na massa. Você vai chegar aqui, você vai desmontar essa máquina toda, colocar ela no chão e você vai montar juntamente comigo. Eu vou estar supervisionando e você vai fazer o trabalho. Então você vai soldar essa máquina, você vai trocar o compressor, você vai recolher o gás, você vai vir para trabalhar. Você não vai vir para passear. Vim aqui para aprender o que você aprendeu online. E aí você fala, Lucas, mas online eu não aprendo nada. Online eu gosto de colocar a mão na massa. Eu sou old school. E aí eu vou te dizer uma coisa. O online é a melhor coisa que você pode ter. Por quê? Porque pensando nisso, te dando uma formação híbrida, onde você vai aprender aqui comigo por 2 dias, você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Imagina, por exemplo, que é o caso das escolas comuns que eu conheço pessoas que já trabalharam comigo, que fizeram cursos em escolas, aprenderam lá no momento, mas assim que pisou do lado de fora, apareceram as dúvidas, eles não aprenderam o tempo necessário que estavam lá e saíram de lá, sinceramente, pior do que entraram. Como assim pior? Porque saíram cheios de dúvidas e não tinha ninguém para ligar para perguntar. As aulas online, como eu disse, você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Então, digamos assim, que você está com a mão na massa, na hora com o cliente, trocando esse termostato, e surgiu uma dúvida, você não sabe as cores dos cabos, você não sabe qual cabo é qual. E aí, você manda mensagem no grupo, você vai ter a resposta. E se você não tiver a resposta, você vai entrar online na plataforma das nossas aulas e você vai pesquisar como trocar um termostato e você vai rever a aula, você vai relembrar e vai poder fazer ali no momento, ganhar seu dinheiro e ir embora para casa com a consciência tranquila. E eu te digo mais, nenhuma experiência
100% presencial te entrega isso que eu entrego. Por quê? Vou te falar, já fiz cursos presenciais. Você é muito bom na hora que você está ali. Você aprende, às vezes, ou às vezes é um curso muito teórico, muito blá blá blá. Você vai ter contato mesmo com o ar-condicionado, poucas coisas, certo? E como eu disse, você vai sair de lá cheio de dúvidas, com o sentimento de frustração. Então, muitas das vezes, as aulas 100% presenciais, infelizmente, faz isso com os alunos. Estou falando isso porque, na minha formação, tem alunos de que fizeram outros cursos presenciais e agora estão fazendo comigo justamente por isso. E para confirmar o que eu estou te falando, olha aqui esse depoimento. Além de tudo isso que foi dito, nós temos um encontro mensal, ou seja, todos os meses a gente terá uma reunião de 1 hora, onde nós vamos conversar, nós vamos falar sobre ar-condicionado, vocês vão compartilhar as experiências comigo, eu vou compartilhar as experiências do meu dia a dia com vocês. É uma reunião sem pressão, um bate-papo descontraído sobre ar-condicionado que nós teremos mensalmente. Então, para você entender na prática como que funciona, a formação ela é dividida em vários módulos. E no início, o primeiro módulo, você vai entender sobre o funcionamento de ar-condicionado, o início do ar-condicionado, os tipos de máquinas que existem aqui nos Estados Unidos. E aí, logo após esse módulo, você já começa o módulo então de instalação, onde você vai aprender o passo a passo como instalar uma máquina de ar-condicionado, os tipos de instalações, por exemplo, uma máquina vertical, ela na posição vertical, assim como essa, uma máquina na horizontal, deitada, que normalmente são colocadas no ERIC, que é no sótão, ou no teto da garagem também, tem muitas. Então você vai aprender tudo que você precisa saber sobre instalação. Depois começa um módulo de troubleshooting, onde você vai aprender sobre os tipos de problemas que o ar-condicionado tem. Você vai aprender a diagnosticar esses problemas, você vai aprender a consertar esses problemas. Depois desse módulo, começa então os módulos de dutos. Você vai aprender a fabricar os dutos de fiberglass, que são os dutos que a gente utiliza aqui no sul da Flórida e grande parte dos Estados Unidos. Você vai aprender a conectar os flexíveis. Você vai aprender sobre o tipo de material utilizado nos dutos. Então, toda essa parte de dutos você vai aprender nesse módulo. Depois desse módulo, tem um módulo que você vai aprender a ler os projetos, as plantas, você vai aprender a fazer orçamento, a calcular quanto de material você vai gastar. Então, nesse módulo, abrange tudo isso. Então, dito tudo isso sobre os módulos, eu vou compartilhar com você um pouco dos depoimentos que os nossos alunos estão falando sobre a nossa formação. Dá uma olhada aí. Então, minha experiência até o momento está sendo positiva. Eu tinha pouco contato com a HVAC antes, porque eu trabalho na área de encanamento. Mas eu trabalhei 1 ou 2 serviços só na área de HVAC. E depois que eu comecei a fazer o curso, eu não tive mais contato na área, né? Mas eu tô gostando bastante das aulas, assim, pra mim tá sendo bem claro, assim, a forma de explicar. E isso tá tornando até um pouco simples, assim, o entendimento. Eu preciso aprofundar mais também nas aulas. Preciso avançar mais, estudar mais. Mas até o momento eu achei bem simples, porque acho que o Lucas explicou de forma bem clara. O que eu gosto de vocês é o suporte, né? Você responde de imediato ali no grupo do WhatsApp. Perguntou ali a dúvida de um, Lucas responde, ou você responde. Isso eu acho muito legal. Eu gosto muito da tranquilidade que o Lucas explica, a educação que ele tem com todo mundo, a paciência que ele tem, eu acho muito legal também. A disponibilidade de vocês no modo geral, né? Isso eu acho muito legal. Sim, indicaria sim para outra pessoa pra fazer. E eu espero já colocar em prática o que eu tô querendo aplicar e que eu aprendi. E daqui a uns tempos eu espero fazer aula prática também, é uma coisa que eu tô bastante interessado. E eu acho que vocês estão no caminho certo. Ajusta uma coisa daqui, uma coisa dali. As aulas de tirar dúvidas são muito boas também, tá esquecendo de falar isso. Igual a última aula nós ficamos quase 2 horas batendo papo ali, a turma é muito legal. Os alunos são muito legais ali, então é uma comunidade bem bacana, cara. Eu indicaria pra outra pessoa com tranquilidade. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Welton, moro aqui em Missouri. Eu dei início ao curso em meados de agosto, acredito em agosto. E antes de entrar na formação, eu tinha algumas dúvidas, né? Uma delas é sobre os tipos de máquinas. Tinha, às vezes, algumas dificuldades também com os fios, porque, tipo assim, aqueles fios são vários fiozinhos coloridos e, às vezes, confundia, né? Enfim, dutos e conhecer mais as máquinas, enfim. O que eu mais gostei nas aulas foram as dicas de troubleshooting e entender melhor como funcionam realmente as máquinas, né? Na prática eu estou aplicando o que eu aprendi, estou instalando um air handler e conectando os dutos, né? E eu vou dar início logo à parte de soldas, eu estou providenciando algumas ferramentas e com certeza eu indico o curso, primeiro pela atenção do pessoal, que é impecável, sempre responde rápido e ajuda em tudo.
Outra coisa também que indica o curso, porque é uma profissão muito procurada aqui nos Estados Unidos, sem contar que é gratificante, porque você ainda ajuda as pessoas com esse tipo de trabalho, né? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado, FreeOMix, muito obrigado por tudo. Um abraço. Bacana, né? Agora eu vou te falar como que funciona o cronograma de liberação dos nossos módulos. Quando você adquire a formação, você já vai ter acesso de imediato ao nosso Comece Por Aqui, que você vai aprender sobre como funciona a nossa formação, as regras, o nosso grupo no WhatsApp. Você vai aprender sobre a formação inicial do ar-condicionado, como que começou o ar-condicionado, como que funciona o ar-condicionado, o princípio do ar-condicionado, os tipos de ar-condicionado, e depois você vai aprender sobre as ferramentas, os nomes das ferramentas, para que serve cada ferramenta. Então você vai aprender nesses módulos sobre isso que eu acabei de dizer. A partir disso, os próximos módulos serão liberados a cada 2 semanas. Por quê? Para garantir que você aprenda e consuma o conteúdo de fato de cada módulo. Então, por isso a gente tem esse cuidado, porque se eu liberar os módulos tudo de uma vez, eu tenho certeza que muitos vão simplesmente clicar, assistir mais ou menos e não vai absorver nada, vai ficar muito confuso. Então, os módulos foi pensado um passo a passo de como você vai chegar, por exemplo, lá no final e você vai ter entendido toda a jornada até chegar ao final. Então, a ordem de liberação, ela começa com a instalação, depois o troubleshooting, depois os dutos e depois as plantas. Bom, e como se não bastasse, por ser Black Friday, eu vou te dar um bônus. E é um bônus muito bom. Os nossos alunos, normalmente, eles têm 1 ano de acesso ao nosso curso, à nossa comunidade, ao nosso grupo no WhatsApp, onde eles têm contato diretamente comigo, certo? Mas por ser Black Friday, eu estou te dando 1 ano extra. Ou seja, você vai ter 2 anos de acompanhamento comigo, com o nosso suporte, onde todas as vezes que você tiver dúvidas, você será a minha prioridade, você estará amparado, você terá contato comigo diretamente no nosso grupo do WhatsApp. Então, você agora, com esse bônus, terá 2 anos de contato comigo garantido. E além desse bônus, você terá outros bônus que estão na oferta de Black Friday. Quais bônus são esses? Você terá a rota de licenciamento, onde você aprenderá o passo a passo de o que você precisa fazer para tirar a sua licença de ar-condicionado na Flórida. O outro bônus é um mini curso de EPA, onde você será capaz de treinar, onde existe perguntas e respostas. Você terá o site que você vai entrar para você fazer a prova e você pode então se preparar para fazer essa prova e ser bem sucedido nessa prova, nesse mini curso, que é mais um bônus aí que a gente oferece para você que está pegando essa promoção na Black Friday. O outro bônus, como se não bastasse, nós temos mais bônus para você. O outro bônus, que é um curso de gestão, onde eu vou te ensinar a fazer orçamentos, fechar contratos de manutenções, por exemplo, os tipos de aplicativos que eu utilizo para mandar esses orçamentos, para cobrar do cliente. Cobrar do cliente em qual sentido? Enviar para ele o orçamento, esse aplicativo ele já dá a opção do cliente pagar com cartão de crédito, ele oferece financiamento para os clientes. Então você aprenderá como que você vai utilizar essas ferramentas nesse curso de gestão. O outro bônus é um mini curso de marketing para técnicos, onde você aprenderá fórmulas de captar clientes no Google Meu Negócio. E o último bônus, e não menos importante, é um certificado de conclusão da nossa formação. Vale lembrar que esse certificado ele não é a licença para ar-condicionado e outra coisa, ele não te garante vagas de empregos nas empresas, ok? E muito menos ele está relacionado com qualquer coisa imigratória. Por exemplo, se eu fizer o seu curso, eu posso ir como estudante? Não, né, gente? Isso daqui é um curso livre, é uma capacitação que você fez um curso de ar-condicionado para se tornar um técnico. Então não tem nenhuma relação com imigração, com licenciamento do Estado e não é garantia de emprego para ninguém. Sobre valores da nossa formação, a nossa formação, ela custa... Ficou curioso? Vou te dizer algo. Por ser Black Friday, eu vou te dar um bônus a mais. Eu vou te dar 40% de desconto na nossa formação. Só que eu não vou te falar o valor agora. Você vai entrar em contato com o meu time, mas não se preocupe, eu vou te explicar aqui o passo a passo de como que você vai fazer isso. E eu te digo mais, não fique com raiva de mim, porque eu não estou te falando o preço agora. Tem um motivo para isso. O motivo é, eu quero saber se você está preparado
para fazer esse curso. Eu não quero que você simplesmente faça o curso por fazer. Eu quero que você aplique isso na sua vida. Eu quero que esse curso faça sentido para você, tá entendendo? Eu quero que esse curso faça diferença na sua vida. Então, esse é o motivo que eu disponibilizei a minha equipe para ter essa reunião com você, entender a sua necessidade e entender se você está pronto para fazer o curso. Então, agora eu vou te mostrar o passo a passo de como você vai fazer para entrar em contato com o meu time. Só que, como é Black Friday, gente, é Black Friday, não é Black Fraud, é Black Friday. Eu quero te dar algo mais extraordinário ainda, que são 2 bônus a mais para os 5 primeiros que comprarem a nossa formação, os 5 primeiros que se inscreverem e entrar de cabeça na formação, que querem aprender de fato, você ganhará 2 bônus. O primeiro bônus é o nosso plano de execução rápido. Como assim, Lucas? Em 21 dias, você será capaz de aprender, diagnosticar e começar a faturar dinheiro trabalhando com ar-condicionado em 21 dias. Tá, Lucas, mas o que difere esse plano de execução rápido? Esse plano de execução rápido é um cronograma enxuto de aulas, ou seja, você vai ir nas aulas exatas para já resolver o problema, diagnosticar, resolver e cobrar do cliente e ganhar dinheiro. Então, para você, os 5 primeiros que adquirirem um curso ganhará esse bônus. E o segundo bônus, que é o mais extraordinário, mais legal, na minha opinião, que é uma mentoria de 1 hora de 1 a 1, ou seja, você e eu, a gente terá essa conversa, esse bate-papo, onde eu vou estar à sua disposição. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer pergunta você tiver, qualquer experiência que você quiser compartilhar ou perguntar, eu estarei para te ajudar. Então, os 5 primeiros terão direito a esse bônus. Finalmente, agora eu vou te mostrar o passo a passo que você precisa fazer para entrar em contato com o meu time. No chat ou na descrição desse vídeo terá um link onde você vai clicar nesse link e abrirá uma página onde você vai agendar o melhor dia que funcionar para você e o melhor horário, e você vai ter essa reunião diretamente com uma das pessoas do meu time. E quando você decidir fazer essa reunião, eu espero que você tome a decisão correta, a decisão que pode mudar a sua vida. Eu não quero que você tome nenhuma decisão por impulso. Esse curso, essa formação tem que fazer sentido para você, perfeito? Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Foi uma honra imensa estar aqui com você, compartilhar a minha história de vida com você, e eu espero ver você na nossa formação. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.